E nessa manhã nós vamos dar continuidade. O tema da série de mensagens é Quem somos? Encontrando nossa identidade na graça. E o tema da mensagem dessa manhã é nossa dimensão pessoal. Dimensão pessoal. Vamos então a essa segunda característica, segunda área da nossa vida. E eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 73. Vamos lá? Salmo 119, nós vamos fazer a leitura do versículo 73. Que você possa fazer a leitura desse texto e fazer a leitura em espírito de oração também, ligado no Senhor. Leia essa passagem. E na medida que nós formos terminando aí de ler, que você possa fazer aí uma breve oração no seu lugar, pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo agora. Senhor, ministra essa palavra no meu coração, tira toda a distração da minha mente, toda a preocupação com o dia de amanhã, com o que eu vou fazer lá fora, que o Senhor conserve o teu coração em paz nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Salmo 119, versículo 73, palavra do Senhor para nós nessa manhã, dizendo assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Vamos ler de novo? As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aleluia. Senhor, fala conosco agora. Senhor, é a tua palavra. Quando abrimos a nossa Bíblia para ler, nós podemos ter a certeza, Deus falará conosco. Senhor, então use a minha vida nessa manhã. Senhor, eu sou apenas um instrumento aqui, te peço por tua graça e misericórdia, use a minha vida para instruir a tua igreja. Senhor, que essa palavra venha cair em corações abertos nessa manhã. Senhor, remova todas as barreiras para a tua palavra e que nós possamos recebê-la com alegria em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aí à palavra do Senhor. Dimensão pessoal. Amados, semana passada nós falamos sobre a dimensão espiritual e vimos ali que essa área da nossa vida é muito importante e não deve ser negligenciada em hipótese alguma, porque como falamos aqui, né, uma frase que resumiu toda a pregação: um espírito forte fortalece um corpo que sofre, um espírito forte sustenta, nos dá forças para continuar, mesmo quando o nosso corpo está sofrendo e enfrentando batalhas, perseguições de todas as ordens. A nossa vida espiritual não deve ser negligenciada. E eu dou glória a Deus, porque nós estamos indo aí de uma semana de jejum e oração, estamos indo aí de uma semana de consagração da igreja toda, e é assim que nós caminhamos. Não é fazendo malabarismo, não é inventando o que não está na palavra, é fazendo o que está aqui. Se nós seguirmos o que a palavra nos ensina, a receita continua sendo a mesma. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E nessa manhã nós vamos falar então sobre a dimensão pessoal. E quando eu falo aqui sobre dimensão pessoal, o que é que nós vamos tratar? O que é isso? O que é essa dimensão pessoal? São as nossas capacidades. Eu quero falar nessa manhã sobre capacidades, e vou dar aqui alguns exemplos. Capacidade de sentir, capacidade de pensar, capacidade de conhecer, capacidade de se conhecer, capacidade de desejar. Exemplos como esse que nós vamos tratar nessa manhã. O Senhor te criou com essas capacidades. Você não é assim por um acidente. Você não é uma pessoa que faz planos, uma pessoa sonhadora, porque simplesmente aconteceu. Não, Deus te criou e te deu essa capacidade, coisa muito maravilhosa.
Amados, eu tenho um cachorro, né? Eu acredito que alguns aqui devem ter. Tem gente que tem gato, tem gente que tem aí cachorro, tem gente que tem cachorros no plural, né? Bichinhos de estimação. Quando eu olho para o meu cachorro, e aí pensando aqui nessa palavra, né? A vida do cachorro tem hora que é um bem bom, né, ô Márcio? Às vezes a gente passa lá, a gente está preocupado com um monte de coisa, tá lá o cachorro deitado, até com a língua de fora, né? Falou, rapaz, não tem boleto para pagar nenhum, né? Não tem horário para cumprir, come, brinca, dá umas latidas, deita e dorme. É um vidão, né? Mas, cara, a gente tem capacidades únicas que o Senhor colocou só na vida de um ser humano. A gente planeja, a gente tem poder para desejar coisas, conhecer, se conhecer. É curioso que quando eu converso com veterinários, né? Nós temos aqui agora na nossa igreja uma, inclusive, e é curioso que o bicho conhece ali o corpo dele, né? Sabe o que fazer quando alguma coisa está incomodando. Mas o nosso modo de se conhecer é muito mais profundo. Nós nos conhecemos, nós temos a possibilidade de olhar para dentro de nós e perceber quais são as nossas potencialidades, quais são nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, olhar para as coisas ao nosso redor. Isso é uma capacidade maravilhosa que Deus te deu. E se Deus te deu, Deus também pode te usar, pode te ensinar para viver essas capacidades da melhor maneira possível. Nessa manhã, eu quero compartilhar essa palavra com você para te ajudar biblicamente a viver essa característica que você tem da melhor maneira possível, porque faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos. Deus nos criou dessa maneira. O grande propósito dessa série de mensagens todas, Maurício, é mostrar para você aquilo que você é. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, cara, tudo é transformado, tudo muda. Júlio, quando eu entendo quem Deus me criou para ser, rapaz, não tem quem segura mais, não tem, porque quando alguma situação aparecer diante de mim, de repente vai me fazer ali, Rogério, dar uma cambaleada, repensar, só que aí eu vou trazer à memória aquilo que eu vi na palavra de Deus, e aí, cara, eu vou declarar, não, eu consigo aqui, porque Deus me criou com essas capacidades aqui, e a palavra de Deus me ensina assim. Deus nos deu capacidades. E eu quero começar então essa palavra nessa manhã, destacando aqui um primeiro ponto. Primeiro ponto dessa mensagem: enxergue as suas capacidades como dádivas de Deus. Enxergue suas capacidades como dádivas de Deus. E aí eu quero ler com você aqui mais uma vez o versículo 73 do Salmo 119. Vamos lá? A primeira parte aqui desse texto que diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Eu vou pedir para você repetir essas duas palavras aqui. Diga assim: fizeram, formaram. Essas duas palavras são importantíssimas. Lembrando você, o Salmo 119 é um salmo que fala, Patrícia, sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 todinho, o salmista está enaltecendo a importância, o valor, a preciosidade da palavra de Deus. Esse é o tema do Salmo 119. E é curioso que no meio desse salmo que fala sobre a palavra de Deus, o salmista vai pontuar aqui, Dilceia, o que Deus fez para criá-lo, o que Deus fez para nos criar. E ele vai usar aqui duas palavras, Vanizinha: Deus te fez e Deus te formou. Quando eu li esse texto pela primeira vez, passei ali por ele, irmão Ronaldo, eu pensei que fosse uma mera repetição. Ah, irmã Beth, fazer e formar é a mesma coisa. Ele está aqui repetindo, porque ele está afirmando, enfatizando uma ideia. Só que quando eu fui estudar esse texto, Viviane, eu percebi que cada uma dessas palavras tem um sentido teológico diferente. E é maravilhoso, é o que eu quero mostrar aqui para você agora. Repita comigo assim: as minhas virtudes, as minhas capacidades são dádivas de Deus. Eu quero que você ouça essa palavra olhando para dentro de você nessa manhã
e que você responda a você mesmo, ao Senhor, em espírito de oração. Larissa, quais capacidades Deus te deu? Adriana, quais capacidades Deus te deu? Edgar, quais são? Olha para dentro de você nessa manhã, à luz da palavra do Senhor. E aí, quando eu olho para essas duas palavras, para o verbo fazer e formar, nesse versículo 73, o verbo fazer tem o sentido de construir alguma coisa. Fazer no sentido de trazer à existência, é o verbo que vai nos mostrar o seguinte, literalmente construir algo. Imagina você aí, o Senhor fazendo o ser humano. Ele pegou do pó da terra, ele fez o homem, né? Ele fez, da costela de Adão, ele fez Eva. O verbo fazer nos remete a construir alguma coisa. Imagina aqui quem construiu esse tripé, por exemplo, pega uma peça, encaixa na outra, e aí ele vai fazer esse equipamento por completo. O verbo fazer é esse sentido mesmo de construir. E o verbo formar tem um sentido aqui lindo demais. E aí é o que dá o casamento perfeito nessa expressão que o salmista está usando. O verbo formar tem o sentido de configurar, projetar para uma determinada finalidade. Ou seja, Deus te construiu, Deus te fez, deu para você uma cabeça, um tronco, 2 braços, 2 pernas, colocou um coração que bate aí dentro, pulmões, rins, intestino, paro por aqui, senão eu não vou lembrar de mais nada, mas Ele te fez, te montou, e o que é mais lindo, que nenhuma outra criatura tem nessa criação, Ele te preparou para uma finalidade. É o único ser da criação que carrega consigo essa marca tão maravilhosa. Deus te fez e Ele te configurou para alguma coisa. Eu vou usar um termo agora bem dos nossos dias, fica mais fácil o entendimento. Zelinha, Deus te configurou para algo. William, Deus te configurou para algo. Quando eu olho para esse texto, quando eu entendo essas expressões, isso enche o meu coração de uma vontade de viver ainda mais, porque Deus me preparou para fazer a diferença de alguma maneira. Deus me criou e me deu capacidades que não é todo mundo que tem. Deus te criou e deu capacidades que não é todo mundo que tem. Quando você olha para a sua vida, quando você observa esse texto bíblico, que você saia daqui dessa manhã com um entendimento: Deus me preparou para fazer algo que Ele projetou para a minha vida. Você não é uma obra do acaso nessa terra. Deus não te cuspiu na terra, Deus não te jogou na terra, Deus não fez você para ser qualquer coisa nessa terra. O ser humano carrega uma essência que nenhuma outra obra criada carrega. Nós somos especiais. O Senhor te projetou de uma maneira especial, ou seja, Deus criou os seres humanos, Deus fez e Deus deu a ele um propósito para viver. Quando eu olho para a criação, eu olho para Adão, nós estudamos bastante isso na escola dominical ano passado. Adão recebe ali um propósito de vida. Qual foi esse propósito, Marcos? Que nós falamos ali bastante: cultivar e guardar toda a obra criada. Adão recebe esse propósito de sua vida: cultive e guarde toda a obra criada, o jardim ali onde ele foi colocado. O Senhor te deu uma responsabilidade, as suas capacidades trazem consigo uma missão. E aí eu quero avançar aqui com você ainda, pensando no seguinte: às vezes a gente olha para as nossas virtudes, as nossas capacidades, e a gente despreza elas. Quantas pessoas nunca disseram: eu não tenho dom nenhum,
eu não tenho capacidade nenhuma, fulano é mais inteligente que eu, fulano é mais talentoso que eu, fulano fala melhor, eu não sei falar em público, eu não toco violão, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada nessa vida, meu trabalho não tem relevância nenhuma, e aí despreza tudo. Eu tinha um sonho de ser médico, eu tinha sonho de ser advogado, eu tinha sonho de ser tal coisa, e hoje eu não faço nada disso, eu sou uma pessoa que está aqui, sei lá para quê. Eu trago aqui nessa manhã, não é uma mensagem de autoajuda, é baseada na palavra de Deus. Deus te fez e te formou. E essa palavra não é um texto isolado. O texto que nós vamos ler depois aqui do Salmo também, de um outro Salmo, vai dizer que o Senhor formou você no ventre da sua mãe. Um texto bíblico vai dizer, inclusive, que enquanto você era uma substância informe, você ainda era ali um feto que estava se desenvolvendo, você ainda era ali um embrião desenvolvendo ali no ventre da sua mãe, você já estava sendo feito e formado para um propósito nessa vida. Não importa como se deu a gravidez da sua mãe, não importa como se deu os planos da sua família para a sua chegada, você não foi planejado, você foi um acidente, você é resultado de uma noite vivida de tal maneira, você é um projeto de Deus. Deus te formou com essa característica, você tem uma dimensão espiritual e uma dimensão pessoal que o Criador deu a você. O Senhor nos fez para um propósito lindo, o Senhor nos dotou com capacidade. Agora o que cabe a nós é olharmos para a nossa vida e encontrá-las. Senhor, me ajude a vê-las, porque todos nós aqui temos. Chega de desprezar tesouros que nós carregamos e a gente nem imagina que carrega. Segundo ponto dessa mensagem ainda, avançando aqui com você, santificação das nossas capacidades. Santificação das nossas capacidades. Não podemos negar a realidade de que o pecado deformou as nossas capacidades. Não podemos negar. O pecado deformou as capacidades que o Senhor deu ao ser humano. E aí eu quero trazer aqui uma explicação rapidinha aqui para você, que vai te ajudar a entender esse ponto. John Wesley estruturou isso de uma maneira muito boa, muito boa. Ele vai explanar sobre a criação e ele vai dizer o seguinte: Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Nós carregamos algo especial, imagem e semelhança. Só que o pecado vem e o pecado destrói isso em nós, deforma isso em nós, e o pecado deforma também as nossas capacidades. E aí John Wesley vai pontuar capacidade de fazer as coisas e capacidade de organizar as coisas, de governar. Ou seja, o homem que tem uma função de marido e pai dentro de casa, ele tem que ser ali, ele tem que cumprir uma missão de cuidado, de educação de filhos, de provisão em casa. A figura masculina, a figura feminina tem ali o seu propósito. Pensa aí na sua condição agora, e o pecado deforma isso. O homem que deveria cuidar, que deveria zelar, que deveria educar, se torna um tirano dentro de casa, se torna um brucutu dentro de casa, se torna uma pessoa sem amor, porque o pecado deformou isso. O pecado corroeu isso, e o Wesley vai pontuar essa questão muito bem. Nossa capacidade de fazer e nossa capacidade de governar. Deus nos deu capacidades, mas o pecado amassou todas elas. E aí a gente olha pessoas no mundo, por exemplo, talentosíssimas, cantores que têm vozes lindas, cantores que têm ali uma capacidade de emocionar o seu público, compositores, artistas, pessoas que têm dons incríveis. E aí você pode pensar em vários exemplos que usam os seus dons de uma maneira vergonhosa diante do Senhor,
que usam seus dons para destruir vidas, fazendo apologia a coisas erradas, levando pessoas a viver uma vida de sensualidade, de imoralidade, levando as pessoas a gerar no seu coração sentimentos ruins, criando culturas pecaminosas e disseminando isso no meio das pessoas. O dom, a capacidade foi dada por Deus, mas o pecado deformou o realizar daquele dom. E aí a gente pode ampliar isso, não é só para cantar, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do Márcio, que trabalha com oficina, né? Pessoas que têm dons de construção, né? Homens que têm aí esse dom de construir casa, né? Pedreiros, homens de capacidade, e aí essa capacidade, quando o pecado domina ela, ele encontra um jeito de crescer no seu trabalho, de ganhar mais dinheiro, passando a perna em um e outro, porque o pecado corroeu isso. E aí, de repente, uma professora numa sala de aula, temos aqui a Carla, quando o pecado corrói, ela usa a sua posição ali de autoridade na sala de aula, para fazer o que dá na telha dela, para benefício próprio. O pecado corroeu, o pecado destruiu, a gente não pode ignorar isso. É necessário, então, eu quero te convidar de novo, olha para os seus dons, olha para as suas capacidades, o que é que você faz na sua vida? Pastor, eu sou um comunicador, pastor, eu sou um motorista, pastor, eu sou uma faxineira, pastor, eu sou uma advogada. Pensa aí no que você faz. Deixe o Senhor, busque no Senhor a santificação dessa capacidade que você tem. Use essa capacidade de uma maneira que glorifique o nome desse Deus. Santifique-se, busque isso no Senhor. Eu quero ensinar de uma maneira que transforme a vida dos alunos que estão me ouvindo. Eu quero atender cada cliente de uma maneira que a pessoa sinta que eu tenho algo diferente do Senhor. Eu quero criar os meus filhos não apenas para serem profissionais ricos no futuro, mas para serem homens e mulheres de Deus nessa terra. Eu quero fazer segundo a vontade desse Deus. Senhor, santifica as minhas capacidades. Santifica as minhas capacidades. E aí eu trago aqui alguns exemplos, né? Às vezes a gente usa a nossa capacidade para atender a nossa própria vaidade. Essa é uma maneira que o pecado destrói as nossas capacidades. Eu faço porque eu preciso mostrar para todo mundo o meu valor. Eu preciso mostrar que eu sou bom. Eu faço para mostrar o quanto eu sei. Eu faço para provar para aqueles que não acreditaram em mim o quanto eu sou bom. Vaidade. Ou, de repente, um outro exemplo, eu preciso provar que eu sou melhor do que o fulano. Fulano tem uma vida assim, assim, assado. Eu vou fazer para mostrar que eu sou melhor do que ele. Vive numa competição interna contra outras pessoas e essa competição é conduzida pela vaidade e ela vai destruindo a sua vida pouco a pouco. Se o fulano trocou de carro, já fica desesperado, eu tenho que trocar de carro também. Se o fulano pintou a casa, eu tenho que pintar a casa também. Se o fulano recebeu um aumento no trabalho, eu também tenho. A capacidade é usada a serviço da vaidade. Só que tem um outro exemplo também. A nossa capacidade pode acabar servindo para viver os princípios mundanos distorcidos pelos pecados que estão aí ao redor de nós. O mundo diz que eu só tenho valor, por exemplo, se o meu corpo for perfeito. Então eu vou fazer isso para mostrar para o mundo que eu tenho valor. Eu vou fazer para mostrar. O mundo diz que eu só tenho valor se a minha conta bancária tiver X nela. Então eu vou usar as minhas capacidades para mostrar para o mundo que a minha conta bancária tem X. Para mostrar para o mundo, e agora o que não falta é isso na internet, né? Olha como que eu cheguei no meu 1 milhão, e aí aquela corrida eu quero também. Não é errado você correr atrás de coisas boas para a sua vida. Errado é você fazer isso com a motivação errada. Errado é você fazer isso para atender um princípio mundano que está aí. O mundo me exige o que Deus nunca estabeleceu. O mundo exige. E aí a gente passa a ser escravos de algo que não deveria estar sobre a nossa vida.
É como eu orei aqui no momento de dízimos e ofertas, nós não podemos permitir que as coisas dessa terra nos tornem escravos delas, não podemos permitir. Quando morremos, isso tudo fica. Quando a nossa vida chegar a um fim, fica o carro, fica a casa, fica a conta bancária, vai ficar tudo. Ontem, eu e a Natane passamos por uma experiência bem chocante. Uma garota que foi a nossa ovelha na igreja de Pilares, com 25 anos, se eu não me engano, não sei se a Zelinha chegou a conhecer ela, faleceu, 25 anos de idade, jovem, estava aqui na igreja na hora, eu vi o post da família, tive que sair correndo aqui para ver o que aconteceu, como que estava a família, fiquei sem chão, minha esposa também, foi um dia bem esquisito assim para nós, é um sentimento muito ruim. E a gente olha, e eu lembro você da palavra que nós recebemos no final do ano passado, a última palavra de 2024, o amanhã não existe. O amanhã para nós é uma possibilidade, está nas mãos de Deus. Nós temos sim que nos preparar para o dia de amanhã, porque é sábio fazer isso, mas nunca se esqueça, deixe o Senhor santificar a sua vida, porque o presente é o que você tem para viver. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Ah, pastor, eu tenho 20 anos, pastor, eu ainda nem casei, pastor, eu tenho 40 anos, eu tenho toda uma vida pela frente, 60, 80, eu vou viver mais X tempo. Não sabemos, não temos garantia disso. Por isso que Deus nos deu capacidades para viver, Clara, o presente de uma maneira santa e que glorifica o nome dEle. Viver o presente de uma maneira santa que vai abençoar a vida de outras pessoas. Pastor, ao meu redor, os meus grupos de amigos, Gabi está na faculdade, Fernanda agora fisioterapeuta, olha aí que maravilha, estou contando a benção, hein? Contou quinta, a gente espalha. E aí está lá na faculdade. E aí na faculdade começa, não porque eu vou ter tal coisa, não porque eu tenho tal coisa, e aí a vaidade, nós vivemos a era da vaidade, é uma verdade isso? Vaidade, e aí o que cabe a nós mostrar? Eu vou correr atrás sim, de uma carreira bem-sucedida, eu vou correr atrás sim, de uma vida próspera, abençoada, vou estudar, vou tirar boas notas, vou me formar, até o pastor voltou a estudar também, nós vamos estudar, nós vamos correr atrás, porque o mundo precisa de profissionais santificados em nome de Jesus. Só que aí nós vamos mostrar para as pessoas, eu não faço isso pela vaidade, eu não faço isso para mostrar para A ou para B, fulano falou que você não vai dar certo na vida, problema dele, problema dela, eu estou vivendo aquilo que Deus me criou para eu viver. Eu estou vivendo as minhas capacidades, eu vou usar os meus sentimentos para a glória de Deus, eu vou usar a minha capacidade de projetar para a glória de Deus, eu não vou projetar para ter mais do que a minha irmã lá em São Paulo, eu vou projetar para ter aquilo que Deus quer que eu tenha, eu vou me projetar para viver aquilo da maneira que vai alegrar o coração de Deus. Se eu vou ter mais, se eu vou ter menos do que o outro, do que o ciclano, do que o beltrano, não me interessa alegrar o coração do meu Deus. Por isso eu tenho que santificar as minhas capacidades. E aí eu trago aqui alguns exemplos disso para a gente avançar para o último ponto. E aí eu quero ler com você o texto novamente aqui, versículo 73 do Salmo, só que agora a segunda parte dele, vamos lá? Olha aí, a primeira parte diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Já falamos disso. E agora, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus ensinamentos, mandamentos, dependendo, mandamentos, né? Li errado aqui, mandamentos. Para que eu aprenda os teus mandamentos, ou seja, Ele me criou, Ele me fez, Ele me formou e nos mandamentos dEle eu aprendo como viver essa máquina aqui, chamada Cleiton, criada segundo a imagem e semelhança do Senhor. É segundo os mandamentos que a Patrícia vai aprender como deve ser Patrícia. É segundo os mandamentos que o Rogério vai entender como deve ser o Rogério, como é que ele foi criado e para que ele foi criado. E deixar a palavra realmente confrontar a nossa vida. E aí nós temos, por exemplo, a capacidade de sentir. Eu achei bem legal esses exemplos aqui, vou trazer aqui para vocês, para a gente poder refletir juntos. Deus nos deu a capacidade de sentir. E aí eu vou falar para você, troque isso por isso. Vamos lá? Primeira coisa, capacidade de sentir. Troque isso aqui, tira isso aqui da sua vida. Sinto que fulano não gosta de mim. Capacidade de sentir.
Eu posso olhar para o Rogério e pegar e pensar assim, Zelinho, eu sinto que o Rogério não gosta de mim. Eu sinto que o Rogério não vai com a minha cara. Eu sinto isso. Eu passei e o Rogério jogou a franja que ele nem tem. Eu sinto que ele não gosta de mim. Eu amei o que a Natane falou. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Glória a Deus. Eu sinto isso. Troca isso da sua vida. Troca isso da sua vida. Sabe pelo que você pode trocar? Troque por isso aqui, ó. Sinto que o Rogério não está muito feliz. Vou perguntar se eu posso orar pela vida dele. Troque. Eu sinto que ele não gosta de mim. Isso aqui não é de Deus, não. Rogério está meio estranho. Sinto que ele está meio estranho. Rogério, posso orar pela tua vida? Rogério, você está bem? Rogério, você está meio assim, está meio assado. Rogério, eu falei com você, mas tua reação foi meio assim. Posso orar por você, meu amigo? Você está bem? Posso te ser útil em alguma coisa? Santificação do nosso sentimento. Na família, sinto que o fulano está assim, assim, assado comigo. Manda um WhatsApp para o fulano. Fulano, estava orando aqui e senti algo no meu coração, não posso deixar de perguntar. Posso orar pela sua vida? Você está precisando de alguma coisa? Se o fulano responder para você, estou precisando de dinheiro, você fala assim, posso te ajudar em alguma coisa que está ao meu alcance? Mas troca, deixa, peça, Senhor, tira isso aqui da minha vida. Eu não quero sentir dessa maneira, porque Deus nos deu a capacidade de sentir. Só que, Senhor, eu quero sentir de uma maneira santa. E é o Senhor que faz isso na gente. Troca isso, em nome de Jesus. Outro exemplo, capacidade de desejar. Capacidade de desejar. Troque isso aqui, ó. Fulano cresceu na vida, preciso ser mais do que ele. Desejar. Fulano construiu na casa dele um quarto novo, preciso construir 2. Um com banheira e outro com uma piscina dentro lá, com um tubarão no teto, passando um aquário no teto. Troca esse desejo, esse tipo de desejo, por isso aqui, ó. Sinto que fulano, não, isso aqui eu já li. Em 2025, desejo ser melhor do que eu fui em 2024, para a glória do meu Deus e para poder servir melhor e mais pessoas. Desejo. Eu não desejo ser mais do que a Andréia, eu não desejo ser mais do que o William, eu desejo ser mais do que eu fui ano passado. A minha questão é comigo mesmo, eu desejo crescer, ser mais, ser menos pior, porque o ser humano ele está nessa vida de menos pior a cada dia, né? A gente não presta não, galera, né? Deus é misericórdia da nossa vida, e assim eu quero, para o quê? Não para a minha vaidade, não para eu ostentar alguma coisa, mas para glorificar mais a Deus e servir mais pessoas. Eu quero isso. Então, no seu desejo, na sua capacidade de desejar, querer coisas, não é errado não, gente. Não é errado não. Eu lembro que uma vez eu estava batendo um papo com a Andréia quer, e ela falou uma coisa que eu falei com ela, eu falei, eu também tenho a mesma coisa. A Andréia falou, não sei se ela vai lembrar disso, um dia ela falou assim, pastor, às vezes eu fico meio sem jeito de pedir coisa para Deus, que eu acho que Deus me dá tanta coisa já, Deus já me abençoa tanto. E eu falei com ela, eu falei, Andréia, eu tenho a mesma coisa. Né? E às vezes ficar meio sem jeito de falar com Deus, de pedir alguma coisa, só que não é errado querer e pedir não, que a própria palavra mostra para a gente pode, a gente deve, só que faça isso para a glória de Deus. Um último exemplo que eu dou aqui para a gente avançar para o último ponto da mensagem, capacidade de se conhecer. Troque isso aqui, eu não sou capaz, eu não sirvo para nada. Troca isso por isso aqui, Deus me criou com essa característica. Deus me criou com essa capacidade, como pessoa, como que eu posso ser útil a Ele, através dessa vida que Ele me deu. Eu quero fechar esse ponto, destacando isso para você em nome de Jesus, nessa manhã. Se você é uma pessoa que tem perdido de vista o valor que você tem diante do Senhor, eu não vou cantar a musiquinha não, mas tem uma música que diz assim, né? Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor, porque o Espírito Santo se move em você, habita na sua vida. Você é uma pessoa, digo de novo, você não é um caso perdido, você não é um desperdício nessa vida, você é um ser humano criado à imagem e semelhança do seu Criador. Santificação é a obra que o Senhor precisa operar, também nas nossas capacidades. Posso ouvir um amém? Último ponto para a gente finalizar aqui, que a hora está passando. Glorifique a Deus
através das suas capacidades. Acabei falando bastante sobre isso aqui, mas tem algumas outras coisinhas que ainda não falei. Glorifique a Deus através das suas capacidades. Através das suas capacidades. O versículo que lemos, a segunda parte dele diz: dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. E aí uma coisa que a gente precisa entender na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, na cultura hebraica daqueles dias, aprender alguma coisa. Eu sou apaixonado pela cultura judaica, porque o judeu é muito diferente da gente. O judeu, ele tinha o entendimento seguinte: aprender não é uma coisa só para o intelecto. Quando o judeu falava, Mateus, quero aprender, me ensina, ele não queria apenas coisas para o intelecto. Laís, quando um judeu pedia isso, ele estava pedindo o seguinte, vou até ler para não citar errado para você: aprender, conhecer, significa estar apto, ser preparado para viver de uma maneira diferente. O judeu é muito prático. Quando pede, me ensina, ele não está pedindo só informação, ele está pedindo direção de vida. Ele é muito prático. Quando o salmista pede aqui nesse salmo, nas palavras, me dá o entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos, ele está pedindo, Senhor, me ensina a viver a vida para a qual eu fui criado, porque o Senhor me fez e o Senhor me formou. É a ideia do versículo aqui. Aprender é algo prático. Aprender não é algo para ficar só na cabeça, é para ser vivido. Esse é o sentido desse texto. E nós só glorificamos a Deus através do nosso viver. Através do nosso viver. Você não glorifica a Deus pela quantidade de conhecimento que você tem, não. Você não glorifica a Deus só por isso. Você não glorifica a Deus só pela quantidade de pregação que você ouve, ou da quantidade de livro que você lê, ou pela quantidade de conteúdo que você vai absorver na tua mente. Você glorifica a Deus quando você vive essas coisas, quando você coloca em prática essas coisas. É aí que o nome do Senhor é glorificado. É quando nós colocamos em ação, e nós encontramos lógica nisso daqui, nós encontramos direção para isso aqui. Nós fortalecemos o nosso espírito, orando, lendo a palavra, cultuando, ceando, e isso vai fortalecendo o nosso espírito. E aí depois, eu coloco em prática aquilo na minha vida, porque eu me enchi da graça de Deus, e agora eu vou viver a graça de Deus. Por isso que a gente tem que se desafiar toda semana. Eu quero viver essa semana que está entrando de uma maneira diferente do que eu vivi semana passada. Eu quero viver. Eu fui fortalecido semana passada. Vivemos uma semana de jejum e oração. Agora eu estou preparando para outra semana. Senhor, eu quero viver isso aqui agora. Eu vou trabalhar essa semana lembrando dessa palavra. As minhas capacidades foi Deus que me deu. A Carla está na frente, vou usar ela de exemplo de novo. A Carla vai entrar na sala de aula amanhã, e quando ela pisar naquele lugar, ela vai lembrar na cabeça dela, eu vou fazer aquilo que Deus me deu capacidade de fazer para a glória do meu Deus. Eu vou abençoar a vida de cada aluno. Quando a Adriana foi entregar ali um bolo que ela fez, eu estou fazendo isso, e através dessa capacidade que Deus me deu, através do dom que Deus me deu, eu vou atender os meus clientes, eu vou ter contato com pessoas, minha provisão vai chegar por intermédio do meu trabalho, e eu quero fazer isso de uma forma que glorifique o nome do meu Deus. Eu quero fazer as coisas da melhor maneira possível, porque Deus se agrada do nosso trabalho. Já parou para pensar nisso? Deus se agrada do seu trabalho. E às vezes a gente esquece isso aí completamente, a gente pensa que adoração é só na igreja, no domingo, não. Quando eu estou trabalhando, se eu trabalho com zelo, se eu trabalho com excelência, se eu dou o meu melhor, eu estou glorificando a Deus, porque Deus está olhando para mim e está vendo as capacidades que Ele me deu, sendo usado de uma maneira que alegra o coração dEle. Por isso que o nosso trabalho é tão importante. Se você parar para pensar, você passa mais tempo da semana trabalhando do que dentro da igreja ouvindo uma pregação, do que dentro da igreja cantando músicas, louvores ao Senhor. Nosso trabalho é importante. E aí, para fechar aqui esse terceiro e último ponto, eu quero compartilhar com vocês uma citação de Wesley, para a gente poder amarrar isso aqui, tudo que a gente falou.
Olha só essa citação aqui, eu ia trazer para projetar, esqueci de passar para a Gabi. Mas vamos lá, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Olha o ensinamento, que coisa preciosa. Ó. Faça todo o bem que você puder, por todos os meios que você puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. Citação de Wesley. Faça todo o bem que você puder fazer, que tiver ao seu alcance, de todos os meios que você tem na sua mão para poder fazer, com todos os meios. Pastor, o meio que eu tenho, eu trabalho pela internet, eu vou usar esse meio para fazer o bem às pessoas, é sala de aula, é atendendo, eu vou de todas as maneiras que você puder, falando, abraçando, mandando mensagem, atendendo, fazendo alguma coisa, em todos os lugares que você puder, com todas as pessoas e sempre que você puder. Isso é algo que glorifica o nome do nosso Deus. Usar as minhas capacidades para fazer o bem de todos os jeitos, sempre que puder, com quantas pessoas eu puder, e eu quero, Senhor, olhar para as minhas capacidades e entender, o Senhor não me deu esse dom aqui só para eu ganhar dinheiro, Deus não me deu esses dons aqui só para eu chamar a atenção das pessoas, Deus não me deu essas capacidades aqui só para eu mostrar para quem não acreditou em mim, não, Deus me criou de uma maneira tão especial, para viver essa vida, e o nosso viver, vivido dessa forma, alegra o coração do Pai. Quando eu vejo o Bernardo fazendo alguma coisa que ele não conseguia fazer, isso alegra o coração. Aí imagina Deus, gente, imagina Deus. Ontem a gente foi num parquinho lá, levou o Bernardo subiu num treco lá, alta beça lá, e eu ficando com medo lá de deixar ele subir, daqui a pouco subiu, desceu, e eu falei, rapaz, o menino é forte, é corajoso, você é meu garoto, coisa boa. Imagina Deus olhando para você, vivendo para a glória dele, imagina isso. Isso é o que mais vale a pena nessa vida. Isso é o que mais vale a pena nessa vida. Como a gente cantou aqui, né? Perdendo tudo por amor e com alegria. Como assim? Eu estou perdendo coisas que não glorificam a Deus, estou deixando de ganhar, coisa que poderia me dar muito benefício nessa terra. Estou abrindo mão. Por quê? Me importa alegrar o coração do meu Criador. É isso, é isso. E que o Senhor nos ajude a viver assim. Deus te criou com uma dimensão espiritual, como nós vimos semana passada. Fortaleça ela. E Deus te criou com uma dimensão pessoal, você tem capacidades que são únicas, Deus colocou em você, viva isso da melhor maneira que você puder, em nome de Jesus, coloque de pé. Vamos orar? E vou repetir o que eu falei aqui, Deus é glorificado através da nossa prática. Deus é glorificado através da nossa prática. Pastor, eu ouvi essa palavra, recebi essa palavra. Você está glorificando a Deus pela maneira como você ouviu, mas agora você tem que glorificar pela maneira como você vai praticar ela. Pratica essa palavra. Eu vou praticar essa palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude nisso. Feche seus olhos, se puder colocar uma mão sobre o seu coração. E pensa agora aí, o que você sabe fazer nessa vida? Pastor, o que eu sei fazer é isso aqui. Pastor, eu tenho essas capacidades aqui. Olha quanta capacidade você tem que a gente falou ao longo dessa palavra. Olha como que Deus te fez e te formou. Ele te construiu. Ele te projetou para algo. Viva isso. Não é tempo de se comparar. Não se compare com ninguém. A história que Deus tem para escrever na sua vida é única. Não se compare aonde que fulano chegou, não se compare onde o parente chegou, não se compare aonde seu colega de trabalho chegou, o influencer chegou, ou que a pessoa tal, ou que falaram que você ia chegar. Não faça isso, não desperdice as capacidades que o Senhor deu a você. Que o Senhor venha despertar dentro de você também capacidades que estão adormecidas. Que o Senhor venha despertar em você, que você possa enxergar, eu tenho utilidade nessa terra, o Senhor me criou para fazer algo especial, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço nessa manhã, abençoa as nossas capacidades.
Senhor, abençoa no todo conhecimento, Senhor, abençoa toda a experiência que temos, Senhor, que as nossas capacidades de pensar, de sentir, Senhor, a capacidade de projetar, de conhecer, de se conhecer, Senhor, que todas essas capacidades venham ser, Senhor, despertadas, Senhor, para viver de uma maneira santa, para viver de uma maneira sábia, para viver de uma maneira que vá contra a correnteza desse mundo, Senhor. Nós não vivemos para ostentar, nós não vivemos para competir, nós não vivemos, Senhor, para mostrar para ninguém, nós vivemos aqui para glorificar o Teu nome e abençoar pessoas, Senhor. Senhor, que a nossa capacidade de, Senhor, sentir como as pessoas estão, de observar como as pessoas estão ao nosso redor, Senhor, de perceber, Senhor, de a criatividade, Senhor, que todas essas coisas, Senhor, possam ser usadas de uma maneira abençoadora nessa terra. Não sabemos quanto tempo temos, não sabemos, Senhor, o tamanho da estrada que ainda temos pela frente. Nos ajude a viver isso agora, Senhor. Nos ajude a viver isso dentro de casa, nos ajude a viver isso no trabalho, nos ajude a viver isso na igreja, nos ajude a viver, Senhor, onde o Senhor nos colocar. Senhor, eu peço isso nessa manhã, Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, nessa manhã. Nós recebemos essa palavra e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.